São Paulo, então, Rafael Tolói, hein? Uma galera perguntando aqui no chat qual que é a situação. Eu estou aqui de olho, a gente vai esclarecer tudo, porque aqui a informação é de primeira, vocês sabem. E quem chegou para conversar com a gente, para esclarecer tudo, este homem aqui, Éder Traschini. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Luísa. Vamos falar do Tolói, sim, com certeza. Bora falar do Tolói, porque esse assunto tem movimentado as redes sociais, né? O torcedor, claro, querendo muito saber das contratações do Tricolor, até porque o elenco não é tão vasto assim, né? O Crespo não tem tantas opções, então todo mundo muito de olho em quem vai chegar. Tá perto de ser anunciado o Rafael Tolói, zagueiro, né? Experiente, 34 anos, estava na Atalanta da Itália, mas o contrato estava no fim agora, então o São Paulo sempre buscando, né, neste momento de uma reengenharia financeira do clube, buscando oportunidades de negócio, né, para não deixar os cofres ainda mais complicados. Como que está essa negociação? Muito perto de ser fechada, Luísa. Boa tarde para você, PVC, todo mundo que acompanha o de primeira. O Tolói tá tudo certo com o Tolói, restam apenas os exames médicos. O Tolói não joga desde maio, então são 3 meses aí que ele está parado. Ele já não era titular na Atalanta, mas é um zagueiro muito respeitado na Itália, onde é uma escola gigantesca de zagueiros, né? Então, assim, a carreira dele na Europa foi muito sólida, na Atalanta principalmente, e a Atalanta cresceu muito nos últimos anos também. Então, o São Paulo chegou a conversar com ele, desistiu da contratação dele por conta de valores um pouco que o São Paulo não estava querendo pagar, tentou outras alternativas, uma delas o Igor Rabelo, mas acabou não dando certo com o Igor Rabelo e o São Paulo voltou a carga pelo Tolói e agora está fechando o contrato, que deve ser até o final do ano, com metas para ser automaticamente renovado. Então, o Tolói muito perto de ser reforço do São Paulo. Como a Luísa falou, o São Paulo não é que tem um elenco curto, o São Paulo tem um elenco basicamente só o que está jogando ali, né? Atualmente são 3 zagueiros disponíveis, né? Que o Arboleda está machucado. 3 zagueiros, só pode ter... E tem 3, né? Então é isso. Então são 3 zagueiros que o Crespo tem à disposição, os 3 jogam. Se machucar alguém, ou improvisa o Negrutti, como a gente tem falado, o Negrutti tem treinado como zagueiro, né? Ele que foi o volante capitão do título da Copinha, ou agora o Isaac, que é um zagueiro que chegou do Red Bull Bragantino para a base, ele é do Sub-20, tem 19 anos, foi comprado por R$1,5 milhão, 80% dos direitos econômicos, mas ele chegou pro Sub-20. Ele subiu junto com outros garotos, assim como o Igão, para fazer alguns treinamentos e ele tem agradado, até surpreendido alguns lá no São Paulo pelo desempenho dele. E com o Igão, que era um dos casos que o Zubeldia mais gostava, em baixa, o Isaac tem se tornado uma opção para o Crespo em caso de emergência. O São Paulo não acha que ele está pronto para jogar. O São Paulo ainda acredita que ele precisa evoluir. Mas nesse momento, se tiver uma emergência, precisar de um zagueiro de origem, por enquanto vai ser o Isaac. É bom lembrar que o Tolói, 3 meses sem jogar, tem que ver quanto tempo ele vai precisar para ficar à disposição. E o Arboleda, pelo menos mais 20 dias aí fora. Então ele estaria disponível para as quartas de final da Libertadores, caso o São Paulo avance. Então a gente vai ter que esperar para ver como que o Tolói vai chegar fisicamente. Um ponto... Diga, desculpa. Não, é só, até para te dar uma base aqui para o seu comentário, PVC, o Rafael Tolói é um jogador que o torcedor são paulino já conhece, né? Atuou pelo clube de 2012 até 2015 ali, com uma passagem no meio pela Roma, mas olha os números dele, já experiente, como eu falei, 34 anos, na última temporada pelo Atalanta. Participou de 17 jogos e deu uma assistência. E na trajetória dele, começa no Goiás, São Paulo, Roma e Atalanta. Ele foi campeão da Eurocopa com a seleção da Itália em 2021, mas ele era reserva naquela ocasião, foi titular só em um jogo. E também conquistou a Liga Europa com o Atalanta em 2023, 2024. Também não era titular, jogou 5 partidas, titular em 3 delas ali na fase de grupos. Ô, PVC, quem é o Rafael Tolói? É o que você tiver de informação, claro, também, mas quem é esse Rafael Tolói que chega para o São Paulo agora? Ele não chega para jogar, ele chega para essa emergência. O São Paulo não contrataria um zagueiro, né, Eder, se não tivesse a lesão do Arboleda. Sim. Assim, estaria atrás de um zagueiro, mas seria ainda para chegar como reserva. Não seria uma emergência. O problema porque é se você joga sempre com 3, é importante que você tenha 5, né? Duas opções. É a história que, assim, eu estava no jogo do Atlético Nacional na terça-feira e o Alan Franco caiu em campo 2 vezes, o Sabino caiu uma e cada vez que cai um zagueiro em campo, sempre põe a mão na cabeça. E agora? Mas tem o Negrutti, ou vou botar o Patrick Lance e vou trazer o Enzo Dias para dentro, ou vou botar o Luan improvisado, o Negrutti está treinando como zagueiro, mas não tem zagueiro. Então,
E na verdade, nem inscrito, né? Porque o Igão não está inscrito. Acho que não. Não estava no banco nem Isaac. Então, se tivesse caído, era o Negrucci que tinha que voltar. Assim, naquele jogo, sim. Seria o Negrucci ou o Patrick como zagueiro. O Patrick com o Enzo compondo com ele. Um dos dois como zagueiro e o outro na lateral. Então, a situação está desesperadora. E isso é um ponto importante da gente olhar para o que aconteceu na terça-feira. O São Paulo sobreviveu num jogo em que teve 2 pênaltis contra e 2 bolas na trave contra, mas o time das quartas de final é outro time. Aqui o Éder vai me avalizar ou desmentir um pedaço da história. O Lucas vai estar melhor. Vai. O Caleri está correndo. O Lucas já pode ser titular no jogo da volta. Para jogar 60 minutos, por exemplo. Pode ser titular. Né? O Caleri está correndo. Foi treinar lá em Medellín. Primeira vez. Não é provável que ele esteja apto para as quartas de final, mas se ele está correndo, pode até acontecer. Acho que para as quartas é difícil, mas para a sequência do campeonato, talvez. Pode ser. O Oscar é uma situação parecida, porque ele tem fratura de vértebra, mas pode estar liberado para jogar um pedaço dos jogos das quartas de final. Das quartas, sim. O Arboleda vai voltar nas quartas de final. Volta. Cara, é outro time. Aí você tem um zagueiro contratado. O Tolói é mais barato do que seria o Igor Rabelo. O São Paulo estava como certo o Igor Rabelo na segunda-feira. O Igor Rabelo não veio. Na sexta-feira passada estava dando como certo o Igor Rabelo. Na segunda-feira estava como certo. Ele vai para o Fluminense. O Tolói é mais lento, digamos, hoje pela idade dele, mas é mais experiente. E o São Paulo está procurando alguém que ocupe a figura de líder de vestiário. Pior que o Igor Rabelo já não é o mais rápido do mundo. Não é. Então, o Tolói, tô ficando preocupada, então. Mas quando você joga no sistema de 3 zagueiros, Luiz, você pode se dar o luxo de não ter um zagueiro tão rápido assim. Porque você vai ter ali uma cobertura maior, você vai ter o ala, você vai ter o zagueiro da sobra. Então é mais fácil pro Tolói jogar no sistema com 3 zagueiros do que se fosse para jogar com uma linha de 4. A gente está falando do Lucas também, né, Éder? Como é que está a situação do Lucas? O Lucas vem aos poucos ganhando uma minutagem maior, na verdade, né, sendo mais utilizado pelo Crespo. Tudo com muita cautela, né, com muito cuidado, para que ele não se machuque novamente. Mas fato é que vem aí aumentando a sua minutagem em campo. Na última partida contra o Atlético Nacional, ele entra ali aos 15, 16 do segundo tempo, no lugar do André Silva, e vem aí se recuperando. Lucas, para o fim de semana, a ideia é que ele seja poupado, que ele ganhe mais minutos para ir readquirindo o ritmo de jogo e que ele seja titular contra o Atlético Nacional. Qual que é o planejamento? O Lucas tem sido muito consciente sobre isso, Luiz. Toda vez ele para falar na zona mista e ele tem tido a calma, que ele fala, é difícil para mim também ter calma, mas tem tido a calma de esperar e de jogar poucos minutos. Para o fim de semana, a tendência é que ele jogue alguns minutos. A gente tem que ver o grupo que vai viajar, porque como é uma viagem longa, pode ser que o São Paulo prefira segurar alguns dos jogadores titulares, e aí pode ser que o Lucas entre nessa de não viajar. Mas a tendência, o planejamento primário era do Lucas jogar alguns minutos contra o Sport, mais do que ele já jogou, e aí na terça-feira contra o Atlético Nacional ele está à disposição para iniciar o jogo. Se vai começar ou se não vai começar, escolha do Crespo. Mas o Lucas, a princípio, fisicamente, na terça-feira ele vai estar disponível para começar o jogo. 90 minutos ainda não, mas para começar e sair ali no meio do segundo tempo, o Lucas já vai estar à disposição e ele tem dito que não tem sentido as dores que sentia antes, né? Então isso também é um fator positivo do Lucas, pelo menos se o Oscar ainda não, né? A gente falava tanto dessa dupla não estar à disposição, Lucas e Oscar. O Oscar ainda não, mas pelo menos o Lucas vai estar aí podendo começar um jogo tão decisivo quanto às oitavas de final da Libertadores, que é o que sobrou para o São Paulo, né? Já que foi eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo está na disputa da Libertadores. Boa, Éder. Muita informação por aqui. Juan Tressoldi já está fora de cogitação, né? Já não está fora da história. Acho que é muito por isso que o São Paulo foi atrás do Tolói. Tá certo. É aí, hein? Os zagueiros atualizados do São Paulo. Obrigada, viu, Éder? Bom trabalho para você. Valeu. Vamos seguir falando ainda, né? Daqui a pouco a gente se despede aqui do Éder. Falando ainda do Juan Tressoldi, que deixou o São Paulo. E quem está agindo rápido é o Galo, porque o Galo agora precisa repor a saída do Igor Rabelo, né? Então, essa ciranda aí no mercado, na ciranda de zagueiros. O André Hernan trouxe a informação para a gente de que o Galo está negociando com o jogador, que é o zagueiro do Sassuolo. A gente